Olá, nesse vídeo aqui eu vou explicar sobre programação de corte em centro de torneamento CNC. Então aqui na imagem nós vemos um processo de corte que está acontecendo. Uma das principais características é que a peça aí que gira, né? A ferramenta ela tem um movimento ali longitudinal em relação à peça onde ela está realizando o corte, né? Ela também tem um movimento transversal para aproximar da peça. Aqui em cima nós temos um torno CNC, né? E dentro dele aqui nós temos outras imagens mostrando. Aqui nós temos uma imagem que mostra a placa, aonde vai ficar fixada a peça. E nessa posição aqui nós temos aqui a torre, né? Que é vista melhor aqui nessa outra imagem, onde estão as ferramentas, né? Então a máquina, esse torno aqui em questão, ele tem 8 posições de ferramentas e a torre aqui ela gira, né, para fazer a troca, né? Então essas são as principais características aqui do centro de torneamento. Para se fazer uma programação, uma das primeiras coisas que precisam ser feitas é obter as coordenadas da peça que vai ser cortada, né, o perfil final dela. Então, para isso, né, a gente precisa primeiro definir aonde fica o ponto zero peça, o PZP. Aqui nós temos em cinza representando uma peça, aqui em azul seriam os grampos da placa em que ela está fixada, né? Então o PZP em um torno CNC ele é colocado em duas posições possíveis, né? Seria ou na face interna ou na face externa, né? É mais usual na face externa. Então, é isso aqui, a partir da face externa que eu vou explicar aqui como obter as coordenadas. E no torno nós temos apenas dois eixos de coordenadas, o x e o z, né? O x, a gente vai utilizar o diâmetro da peça, né? vai informar o diâmetro da peça. E no eixo z aqui, então, o comprimento, sendo que para a direita o z é positivo e para a esquerda ele é negativo, né? E o x aqui, os diâmetros vão ser todos positivos e vai haver pelo menos um caso aqui que eu vou explicar mais para frente em que o x vai ser negativo. Então aqui nós temos o desenho de uma peça, né? A partir da qual nós vamos obter então as coordenadas aqui. Então são as coordenadas absolutas, todas obtidas a partir do ponto zero, que está aqui na face externa, né? Então o perfil final vai ficar nesse formato aqui. Então nós temos aqui as informações, as cotas, né? E a partir delas nós vamos obter então as coordenadas dos pontos que estão aqui, né? Que vai do ponto A até o ponto K. Então aqui nós temos uma cota 1,50 vezes 45 graus, que ela significa o quê? Aqui nós temos um chanfro. Então esse 45 graus ele faz referência a um triângulo retângulo com ângulos de 45 graus. Como nós sabemos que os ângulos internos de um triângulo, a soma deles é 180 graus, e como um triângulo retângulo, né, tem um ângulo reto de 90, então os ângulos de 45 graus aqui somados, mais o ângulo reto de 90, então nós obtemos 180. Né? Então quer dizer o quê? Se um desses ângulos é 45, o outro tem que ser 45 para o total ser 180. Então, isso quer dizer o quê? Se eles são iguais, os lados, os catetos, né? Aqui nós temos um cateto, o outro cateto, e a hipotenusa aqui, que é o lado maior. Os catetos são iguais, e eles têm esse valor de 1,50. Então, isso que significa essa cota, a partir da qual que nós vamos obter aqui, então, a coordenada A. Então, aqui aumentando essa parte do desenho, nós temos aqui, né, os triângulos retângulos, informando aqui do chanfro, né, as dimensões em relação ao chanfro aqui. Nós teríamos essas dimensões de 1,5 aqui, tanto na direção de x quanto na direção de z.
né? Então, qual que seria a coordenada aqui do ponto A? Né? Nós obteríamos dessa maneira aqui. O x do ponto A, ele é o 6,40 aqui, que é o diâmetro aqui em B. Né? A gente vê aqui em B, 6,40. E aí nós temos que ele vai variar 1,5 aqui nessa direção e 1,5 aqui nessa direção. Então, em x, nós temos que descontar 1,5 duas vezes. Né? Então, como nós estamos utilizando o diâmetro e não o raio, nós temos que descontar duas vezes o 1,5 ali. Então, nós temos 6,40 menos duas vezes 1,5. O x, o diâmetro aqui no ponto A, é 3,40. Né? E o z no ponto A é exatamente zero, porque o ponto A está na origem em z. O ponto B aqui, então, né? Aumentando essa parte aqui da imagem, nós vemos melhor o ponto B que está aqui. Nós já temos as informações a partir das cotas que estão informadas no desenho. Então, o diâmetro aqui, o x no ponto B é 6,40. E o z, então, da origem até o ponto B, ele varia 1,5. Então, como ele está para a esquerda da origem, ele é negativo. Então, o z do ponto B é menos 1,50. Do ponto C aqui também nós temos as cotas que informam diretamente o x e o z. Então, o diâmetro em C é igual em B, 6,40. E o ponto Z aqui, a coordenada Z do ponto C é menos 7,90. Então, aqui 7,90, ele está à esquerda da origem, então negativo, menos 7,90. O ponto D agora está aqui. Então, nós temos um raio de 4 milímetros que está informando aqui. Isso está aumentando o diâmetro em relação ao ponto C. Só que ele aumenta em duas direções, né? Aqui e aqui. E esse raio de 4 milímetros aqui, esse arco, né, formado por esse raio, ele tem exatamente 1/4 de circunferência, então nós podemos usar o raio dele para obter a coordenada. Então quer dizer o quê? Do ponto C, que estaria na extremidade do arco até o ponto D ali, ele varia 4 milímetros, mas como nós estamos usando o diâmetro, nós temos que contar duas vezes. Então ele varia 4 milímetros nessa direção e 4 milímetros nessa direção. Por isso que a gente vai fazer o quê? Multiplica duas vezes o 4 e soma com o diâmetro anterior aqui de 6,40. Então nós obtemos aqui o x do ponto D é 14,40. Em relação a Z, a gente vai pegar o 7,90, que é até o C, e somar 4 milímetros, que é o que está variando aqui do C para o D. Então, 7,90 mais 4, e aí o negativo porque ele está à esquerda da origem. Então, menos 11,90. O ponto E aqui, então. Como que a gente vai obter a coordenada dele? Nós sabemos que aqui em F, o diâmetro é 26,80 e nós temos aqui de F para E um arco com o raio de 4 milímetros. Esse arco aqui ele também é 1/4 de circunferência. Então esse raio aqui nós podemos utilizar ele para obter a coordenada. Nós vamos pegar o 26,90 e diminuir duas vezes o raio de 4. Por quê? Ele está variando 4 milímetros aqui nessa direção e 4 milímetros nessa direção. Então, 26,80 menos 2 vezes 4 é igual a 18,80. E em Z, ele está exatamente na mesma posição de D. Então, é menos 11,90 aqui. O ponto F, que está aqui, nós temos já o diâmetro diretamente aqui pela cota. Então, o x do ponto F é 26,80. E o Z, nós sabemos aqui que do E para o F tem um arco, né, como já foi explicado antes aqui, de 4 milímetros, que é 1/4 de circunferência. Então, ele está variando do E para o F 4 milímetros. Como até o E
o z é 11,90, a gente soma 11,90 mais 4 e obtém a coordenada final z do f, que é menos 11,90. Em G aqui, a gente já tem as informações diretamente pelas cotas. Então, o diâmetro, a coordenada x é 26,80 e a coordenada z já está aqui diretamente, menos 33,80, né, que está aqui. O ponto H ele está aqui, então, de G para H, nós temos um arco com raio de 4,50, né? É um arco aqui de 1/4 de circunferência, então a gente pode usar ele para obter as coordenadas aqui. Então ele vai variar em x duas vezes, né, em duas direções, daqui para cá e daqui para cá. Então nós pegamos aqui 2 vezes 4,50 e somamos com o diâmetro interior aqui de 26,80 e chegamos a um x de 35,80. Em z, nós pegamos aqui então o z anterior, né, no g, 33,80, e somamos com o raio aqui de 4,50. Então, o z do h é menos 38,30. O ponto I, ele está nessa posição, a gente pode ver melhor aqui. Junto com o J, ele forma esse chanfro, né, de 5 milímetros. Então, a gente sabe que no J o diâmetro é 49,60. Então, ele vai variar aqui do J para o I em duas direções, 5 milímetros. Então, 5 milímetros aqui, 5 milímetros aqui. Então, 49,60 menos 2 vezes 5, o diâmetro no ponto I é 39,60. E o Z do I é exatamente o mesmo do H, né? Eles estão na mesma posição Z aqui, então menos 38,30. O ponto J, né, está aqui. Então nós já temos a coordenada dele, 49,60, né? O J aqui, a coordenada aqui. Então o X é 49,60 e o Z, né, como a gente sabe que no I o Z era 38,30, a gente soma 5 milímetros do chanfro aqui. Então a gente vai ter uma coordenada Z aqui em J de menos 43,30. E por fim aqui então o ponto K, né, a gente tem diretamente aqui as cotas que informam as coordenadas. O ponto K, o X é 49,60 e o Z menos 67 aqui. Então aqui nós temos todas as coordenadas, né? Todas as coordenadas absolutas que a gente viu aqui em uma única tabela, que elas vão ser úteis aí então para construir a programação geométrica que a gente vai ver mais adiante. Aqui são as coordenadas incrementais, mas como uma curiosidade, a diferença delas para as coordenadas absolutas é que elas são obtidas sempre com como se o zero fosse o ponto anterior, né? Então o A ele é igual das absolutas, que ele está sendo as coordenadas são em relação ao ponto zero, mas o B é a variação do B para o A, né? O C seria em relação ao B, o D em relação ao C e assim por diante. Então sempre o ponto anterior é que é o zero. Então do A para o B, né, 6,40 menos 3,40, ele é 3. Né? E a gente sabe que variou 1,5 aqui. Então é isso daí. Do ponto C para o B, por exemplo, o diâmetro não varia. Então é 0. Né? E aí então a gente vai obtendo as coordenadas. O Z aqui ó, é o 7,90 menos o 1,5, que vai dar 6,40 e assim sucessivamente. Então essas aqui são as coordenadas que eu apresento mais como curiosidade. Toda a programação vai ser montada, vai ser construída ali a partir das coordenadas absolutas. Então, para construir a programação geométrica, nós vamos precisar usar as funções geométricas. Então, quais são elas? Nós temos aqui o G00, que é a interpolação linear, é uma linha reta, a ferramenta está se deslocando em linha reta com avanço rápido.
né? Então, com um avanço bastante rápido, é um avanço que não pode ser utilizado para encostar na peça, para fazer corte, porque vai danificar a peça, vai danificar a ferramenta. O G01, sim, é um avanço aqui programado, então ele permite o corte, né? Vai ser um deslocamento em linha reta da ferramenta aqui para fazer o corte. O G02 é o deslocamento da ferramenta formando um arco, né? Uma interpolação circular, um arco no sentido horário, então nesse sentido aqui, né? E o G03 é o sentido anti-horário aqui em relação aos ponteiros de um relógio. O G28 ele é uma função que retorna para uma posição de referência da máquina. Então, nós vamos usar o zero máquina e não o zero peça, né? Então, quando utiliza o G28, o U ele equivale ao X, o V equivale ao Y e o W equivale ao Z. Mas essa função aqui vai ser vista melhor depois, mais para frente. Então, nós vamos começar fazendo a programação geométrica da peça. Então, como que ela vai ser feita? Nós vamos começar, então, pelo ponto A. Ponto A, então, nós temos as coordenadas dele, que a gente já conseguiu na tabela que foi mostrada anteriormente lá. Então, só uma característica, o ponto A ele sempre tem que estar dividido em duas linhas. O X vai ficar na primeira linha e o Z na segunda linha. E a primeira linha sempre vai ser G00 e a segunda linha sempre G01. Por quê? Porque a ferramenta ela vai começar numa posição com um X maior que o diâmetro do tarugo da peça, né? Então ele vai estar numa posição aqui em cima. Então ele vai ter que baixar rapidamente aqui na altura do ponto A, no X do ponto A. Então, por isso, G00, ele não encosta. E só então, em G01, ele vai encostar na face para começar o corte. Aí sim tem que ser o G01, porque ele vai encostar e vai iniciar o corte. Por isso que ele é dividido, né? Então, ele é o único ponto que é dividido em dois. Então, do ponto A para o ponto B, nós temos aqui uma linha reta, então é um G01, e informamos as coordenadas do ponto B. Do ponto B para o ponto C, também é uma linha reta G01 e as coordenadas do ponto C. Do ponto C para o ponto D, nós temos um arco ali, então. Esse arco ele está no sentido horário, por isso é G02. As coordenadas do ponto B, as coordenadas X e Z, e o raio do arco que está sendo feito ali. Do ponto B para o ponto E é uma linha reta, então é G01, informamos as coordenadas X e Z do ponto E. Do ponto E para o ponto F, então, nós temos um arco, agora é um arco no sentido anti-horário, G03, informamos as coordenadas do ponto F lá, e o raio aqui de 4 milímetros. Do ponto F para o ponto G, então, nós temos uma linha reta, G01, formamos as coordenadas do ponto G. Do G para o H é um arco, sentido horário, G02, e informamos aqui as coordenadas X e Z do ponto H e o raio do arco de 4,50. Do ponto I, do H para o I é uma linha reta, G01, e as coordenadas X e Z do ponto I. Do ponto I para o ponto J também é uma linha reta, G01, e informamos as coordenadas do ponto X e Z do ponto J. E de J para cá também é uma linha reta, então informamos ali as coordenadas aqui X e Z do ponto K. E assim nós terminamos a programação geométrica dessa peça. Vamos entender agora a função G28, então, que a gente havia mostrado anteriormente. Então, para entender ela, primeiro nós temos que ver aqui como que ela vai funcionar dentro da máquina, né? Vamos entender o interior da máquina. Aqui nós estamos vendo, a máquina está de porta aberta, aqui está a placa, a peça é fixada aqui. Aqui nós temos um magazine, né, que está na torre aqui, o magazine onde estão as ferramentas. Então, a torre com o magazine ela vai se movimentar em dois eixos aqui, né? Então, aqui, aproximando da placa,
na direção de Z, nós temos aqui um barramento que vai fazer essa movimentação. E aqui em X, né, em relação ao diâmetro da peça ali, nós temos aqui uma guia de deslizamento rabo de andorinha. Então, vai haver esses dois movimentos que são importantes para a gente entender aqui a função G28. Então, aqui, ó, a partir do que foi mostrado no slide anterior, nós temos aqui um desenho esquemático, agora olhando de cima, né? Não de frente ali, agora de cima. Então, aqui está a placa, aqui está a peça, aqui nós temos o magazine, né? Aqui nós temos a ferramenta, a torre está aqui, o barramento está aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos precisar movimentar a torre, afastar ela da peça, quando é feito a troca de ferramenta. Então, nós fazemos esse afastamento utilizando o zero máquina e não o zero peça. Então, o zero máquina, para ser feita essa movimentação, precisa da função G28. E como eu falei anteriormente, o X é o U agora, né? Então, na direção X, o X0 máquina é uma posição afastada da peça aqui. Então, ele vai ser afastado primeiro em X, nessa direção, e depois aqui ó, em Z. O W é o Z. Então, nessa direção. Então, ele vai ficar afastado da peça. Por quê? Porque quando o magazine ele faz o giro para trocar a ferramenta, é preciso ter cuidado para que a ferramenta não bata na peça, né? Para que não danifique nem a ferramenta e nem a peça ali. Então, pode haver aqui ferramentas que são mais longas, como brocas e tudo mais. Então, esse giro precisa ser feito longe da peça. Então, nós afastamos ele aqui em X, depois em Z, e é assim que é feito a troca de ferramenta. Então, aqui nós temos uma parte da programação. Então, aqui ó, G28.0 afasta em X, G28W0 afasta em Z. Aí nós fazemos a troca de ferramenta aqui. Então, a ferramenta T01, 01, né? Então, a ferramenta na posição 1. Esse segundo 01 aqui nós estamos chamando o corretor da ferramenta. Então, quer dizer o quê? A ferramenta, com o tempo, ela vai desgastando. Então, nós podemos utilizar fazer essa correção lá na configuração da máquina para que ela corrija esses pequenos desgastes e continue a fazer o corte. Enquanto ela ainda tem vida útil, ela tem as arestas ali fazendo a função de corte corretamente. E junto nós temos o comando M06 aqui de troca de ferramenta. Na sequência, nós vamos ter o comando G96 e G92, que nós vamos ver mais adiante. Para continuar, então, a fazer a programação, nós precisamos de mais funções. Então, nós temos aqui primeiro as funções preparatórias, né, que são as seguintes. O G20 é se você vai utilizar coordenadas no sistema imperial, polegadas. G21, né, no sistema métrico, as coordenadas vão estar em milímetros. G90, coordenadas em valores absolutos. G91, coordenadas em valores incrementais. O G92, que é o limite máximo de rotação para a velocidade de corte constante. Tá? Então, essa aqui é uma função que nós veremos mais adiante. Né? O G94 é a velocidade de avanço em milímetros por minuto. Né? Isso aqui é utilizado em centros de usinagem. E G95, avanço em milímetros por rotação, que é o que é utilizado em centros de torneamento. Então, nós vamos utilizar o G95. E o G96 é que ativa a velocidade de corte constante. Então, mais adiante, nós vamos ver melhor aqui essa função. Nós também vamos precisar das funções auxiliares, que são as seguintes. O M03, ele liga o eixo árvore no sentido horário. Então, o eixo árvore é onde vai estar a peça que gira, então ela vai girar no sentido horário. M04, liga o eixo árvore no sentido anti-horário. Né? Então, você utiliza o M04 quando você vai fazer uma furação, por exemplo, porque a broca ela fica parada, é a peça que gira. Né? Então, por isso que tem que ser utilizado o M04. O M05 desliga a rotação do eixo árvore. O M06 é para troca de ferramenta.
M08 liga a refrigeração por fluido de corte e M09 desliga essa refrigeração. O M30 encerra o programa. O F é a velocidade de avanço, a gente vai informar aqui qual é a velocidade. O S é a velocidade de rotação, também utilizado para a velocidade de corte. E o T é a posição da ferramenta no magazine. Então vamos ver agora a função G96 e a função G92. Então, para fazer o corte, obter um corte uniforme, a gente precisa manter uma velocidade de corte constante. Então, nós temos essa equação aqui, que tem a rotação, a velocidade de corte, e esse x aqui seria o diâmetro de uma peça. É o diâmetro de referência. Então, para mantermos essa velocidade de corte constante, vamos isolar ela aqui, está nessa equação. Então, ela está isolada agora. Para que ela se mantenha a mesma, enquanto o x está variando, porque a peça vai ser cortada ali com x variáveis, por exemplo, essa peça aqui, nós teríamos 3 diâmetros dentro dela aqui, do ponto A, do ponto B e do ponto C. Então, o x vai variar. E para que se mantenha a velocidade de corte constante, para compensar a variação do diâmetro, vai ser necessário variar a rotação da máquina, então. Então é o seguinte, a velocidade de corte precisa ser a mesma no ponto A, B e C. Então ela vai ser a mesma nos 3 pontos. O x no ponto A é menor que no x no ponto B, que é menor que o x no ponto C. Então, para compensar isso, a rotação no ponto A vai ter que ser maior do que no ponto B, que vai ter que ser maior também do que no ponto C. Então, assim, o diâmetro vai diminuindo, a rotação vai aumentando. Só que é o seguinte, quando começa a chegar muito próximo do centro da peça, a rotação se torna muito alta. Então nós chegamos no limite da máquina. Então, uma máquina aí que tem a capacidade de 3.500 RPM, ela não pode ultrapassar, ela nem conseguiria ultrapassar essa rotação e nem é bom você utilizar uma máquina no limite dela por muito tempo. Então nós estabelecemos aí uma rotação máxima, Ela pode variar aí de mais ou menos 80% da máquina, do limite da máquina ali. Então uma rotação de 3.000, uma máquina que tem 3.500, a gente pode utilizar 3.000, que não é 80%, mas é um valor aceitável ali. Então nós utilizaríamos o 3.000 no G92 aqui, que é o limite de rotação. Então nós vamos estabelecer uma velocidade de corte, que a gente quer que mantenha-se constante, a máquina vai manter constante, mas vai chegar um ponto que ela vai precisar parar de manter essa velocidade de corte constante. Ela chega no limite de rotação, então ela para de manter a velocidade de corte constante, a rotação fica no limite e a velocidade de corte começa a variar. Então, quanto mais próximo do centro, a velocidade de corte então não é mantida constante, ela vai variar. A primeira etapa de corte que é feita então é o faceamento. O faceamento nada mais é que o quê? Ele é um corte aqui da face externa da peça, para deixar ela totalmente plana. Então, é posicionado aqui, uma posição. Aqui nós estamos vendo aqui uma linha, na linha N70. Então, aqui a peça, ela está presa na placa. A gente vai ter que colocar aqui numa posição com um X maior do que o diâmetro da peça, mas alinhado com a face, onde vai ser cortado, onde vai ser iniciado aqui. Então a gente coloca lá um X55, Z0, por exemplo, E aí, então, é feito o corte, indo em direção ao centro da peça. Como que é feito isso? Você coloca G01 para poder fazer o corte. Aqui o G00 é colocado para o avanço ser rápido, para chegar rapidamente naquela posição, não está encostando na peça, não há perigo. Então, quando é feito o corte, a gente vai utilizar o G01. E aí aqui tem uma coordenada negativa, o x-2. Por quê? Porque é o seguinte,
A ponta aqui da aresta da ferramenta, ele tem um raio, né? Então, se a gente for somente até o X0, vai ficar um pouco de material sem cortar bem no centro da peça. Então, nós precisamos passar do centro da peça. E isso é feito utilizando essa coordenada negativa. Quer dizer o quê? Ele entende que é para passar além da linha de centro. Então, cortar mais ali e garantir um corte total da face, né? Então, estabelece aqui junto um avanço e liga o fluido aqui para poder fazer o corte, né? Feito esse corte, feito o faceamento, então nós vamos afastar agora aqui. Então, G01, Z5, afasta aqui, né, a linha N90, e aí então afasta numa posição onde vai começar o corte aqui, G00, X53, né? Depois do faceamento é feito o desbaste, então, né, da peça. Então, é utilizada uma ferramenta com esse formato aqui. Ele tem uma ponta aqui com um ângulo maior, né, com uma aresta para ter maior contato. Ele vai utilizar um avanço maior, vai retirar bastante material. Vai ter uma maior profundidade de corte, né, para retirar bastante material. Então tem uma maior necessidade de segurança da aresta, porque os esforços são maiores, né? E a gente utiliza uma menor velocidade de corte. Então aqui nós mostramos uma operação, ele vai cortar a peça aqui como se fossem vários degraus, e por fim ele vai dar um formato aqui do perfil final, né? Esse formato do perfil final, ele não é exatamente a dimensão final da peça. Ele tem um sobremetal que depois vai ser retirado numa etapa posterior, que é o acabamento. Como que é feito, então, a programação do desbaste, né? Então, a função para fazer um desbaste aqui do longitudinal é a função G71. Essa função aqui ela tem duas linhas, né? Então, aqui na primeira linha nós temos um U. Aqui esse U1 não faz parte da programação, né? Eu só coloquei aqui 1 para diferenciar desse outro U aqui. Esse aqui é a profundidade de corte de raio. Quer dizer o quê? É quanto que ele vai tirar naquelas etapas daqueles degraus lá. Qual que é a profundidade no raio. Então ele vem, tira aqui, por exemplo, 2 milímetros, daí ele tira mais 2, mais 2, mais 2 e assim sucessivamente, né? O R é o recuo transversal. Então, esse recuo ele é feito no final de cada uma dessas etapas. Então, aqui ó, vem, retira um tanto do material e recua. Então, a gente estabelece aqui, por exemplo, 2 milímetros. Ele vai recuar 2 milímetros aqui, tá? Na segunda linha aqui, nós temos o P, que nós vamos informar aqui o número da primeira linha do perfil. Então, um perfil é aquela programação geométrica. Então, se ela começa na linha N30, nós vamos colocar aqui P130. E o Q é a última linha do perfil. Então, se a última linha do perfil é N240, nós vamos colocar aqui Q240. Esse segundo U é o sobremetal no eixo X e o W é o sobremetal no eixo Z. Como nós vimos, o X ele sempre varia em duas direções, então ele sempre vai ser o dobro em relação a Z. Se a gente quer deixar 1 milímetro de sobremetal na peça, nós vamos colocar o 2W1. E o F é a velocidade de avanço, que é obtida aqui então em tabelas, tá? Então, só lembrando, o U ele equivale a X, o V a Y e o W a Z. Então, longitudinal nesse sentido aqui e transversal nesse sentido. Então, como ele corta aqui, ele é um ciclo de desbaste longitudinal. Nós temos também o ciclo automático de desbaste transversal, que é o G72. Então, ele retiraria material nesse sentido e ele pode ser utilizado, então, também para fazer o faceamento. Aqui nós temos, então, um trecho onde estaria o comando de desbaste, né? Então, aqui G71, então o 2, né? Então, uma profundidade de corte no raio de 2 milímetros, um recuo transversal de 2 milímetros,
né? O perfil começa na linha 130, então P130, termina na linha 240 aqui, então Q 240. Então, sobre metal em X de 2 e em Z de 1. Então, como eu falei antes ali, aqui nós temos 1 milímetro de sobremetal na peça para ser retirado numa etapa posterior de acabamento. E a velocidade de avanço aqui de 0,25 milímetros. Então, depois da etapa de desbaste, é preciso fazer o acabamento, onde vai ser retirado o sobremetal. O acabamento é feito com uma ferramenta desse tipo, então ela tem aqui um ângulo menor, né? Ela tem um menor contato, né? Ela vai retirar menos material. Ela vai ser feito com um avanço menor, né? Esse avanço vai permitir que o acabamento fique com uma rugosidade menor, né? Então, vai ser retirado pouco material em relação ao desbaste, né? Menor profundidade de corte, uma menor necessidade de segurança de aresta, porque os esforços são menores, e se utiliza uma maior velocidade de corte. Então, aqui nós temos a função G70, né? Que é o ciclo automático de acabamento. Ele vai ser necessário informar a primeira linha do perfil, no P, a última linha do perfil, no Q, e a velocidade de avanço. Né? São essas três informações aí necessárias para fazer o acabamento. Então, no acabamento vai ser retirado esse sobremetal que foi deixado lá no desbaste. Né? Então, para ficar uma rugosidade menor, um melhor acabamento na peça. Então, para ser feito o acabamento, aqui nós temos um trecho da programação que mostra ele. Então é feita uma troca de ferramenta aqui, né? A ferramenta específica para o acabamento. É estabelecida uma velocidade de corte aqui para o acabamento, né? O limite de rotação aqui. E você aproxima da peça para fazer ali o acabamento então. Né? Então vai ser colocado um X maior que o diâmetro da peça, um Z. É melhor colocar um Z positivo, aqui eu coloquei Z0, mas seria melhor um Z5, por exemplo. Você liga o fluido de corte antes e então é feito o acabamento. Por fim, aqui nós temos uma programação completa. Né? Então aqui, né, os programas na máquina eles sempre são identificados pela letra O, em uma sequência de 4 números, como eles são identificados, como eles são salvos lá. Né? Então, aqui nós começamos com as funções preparatórias, né? G21, sistema métrico, G90, coordenadas absolutas, G95, avanço em milímetros por rotação. Aqui nós fazemos o afastamento, né? Para fazer a troca de ferramenta. Então, aqui afasta, né? Em relação ao zero máquina, troca a ferramenta, pega a ferramenta de desbaste. Nós vamos utilizar uma velocidade de corte de desbaste, e que o limite de rotação. Aqui nessa segunda etapa aqui é o faceamento. Depois do faceamento é feito aqui então o desbaste. Na sequência dos desbastes nós colocamos aqui o perfil, né, que ele termina aqui na 240. Então é feito aqui o afastamento para trocar a ferramenta, pegar uma ferramenta de acabamento. É estabelecida uma nova velocidade de corte específica para o acabamento. O limite de rotação que é o mesmo. Aproximo da peça para fazer o acabamento. É feito aqui, executado o ciclo de acabamento. Então, feito todo o corte, afasta a ferramenta para que ela fique longe da peça, para que você possa retirar ela, e encerra o programa aqui. Né? Desliga o fluido de corte, desliga o eixo árvore e encerra o programa com o M30.